A vingança é doce. A épica retaliação do marido contra a esposa infiel e chefe. Bem-vindo ao Falador. Sempre um relato impactante. Mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas que gostam de histórias impactantes. Por um golpe do destino, conheci minha esposa linda. Também foi por um golpe do destino que descobri que ela estava me traindo. Embora os eventos tenham ocorrido separadamente por anos, os dois eventos ocorreram no mesmo lugar. Esse lugar era meu local de trabalho na cidade de Honolulu, Havaí. O caso que comecei aconteceu por acidente. Fui para a Universidade do Havaí com a intenção firme de obter meu MBA e depois conseguir um emprego em uma empresa Fortune 500. Mesmo com o ensino público, eu ainda tinha que trabalhar para terminar os estudos. No ensino médio, eu me fascinei por computadores. Então, para ganhar dinheiro extra na faculdade, usei minhas habilidades adquiridas em reparo de computadores. Eventualmente, comecei a montar os meus próprios e vendê-los a um preço mais baixo do que a Best Buy. Consegui um bacharelado, mas decidi não ir para a pós-graduação. Eu tinha começado meu próprio negócio, então por que eu iria querer trabalhar para outra pessoa? Na faculdade, percebi que não era bom em lidar com pessoas. Essa lição foi tão valiosa quanto meu diploma. Conheci o irmão de Linda, Dom, antes mesmo de conhecê-la. Ele estava com problemas no computador, ou melhor, no computador do pai. Ele trouxe o antigo console de jogos de televisão do pai, que era um equipamento de jogos pouco conhecido dos anos 80. O pai de Dom sentia nostalgia disso e Dom queria restaurá-lo para o aniversário do pai. Aquilo não funcionava há mais de 10 anos, mas Dom o encontrou no sótão. Dom Eldridge era grande como um tijolo. Seu peito era quase um retângulo. Ele jogava futebol como zagueiro, na escola e na faculdade. Na época, ele deixou seu cabelo castanho cacheado crescer longo e selvagem e usava uma barba para combinar. Além disso, ele tinha um nariz muito grande, que poderia ser chamado de um tromba, combinado com o fato de seu nome ser Dom, e inevitavelmente alguém o chamava de mastodonte. Esse nome pegou, e toda vez que ele fazia um movimento, os fãs faziam um barulho de elefante. Embora ele parecesse imponente, sua atitude não poderia ter sido mais amigável. Dom sempre foi o cara que estendia a mão para pegar a bola que acabará de cair no chão. Ele tinha senso de jogo justo, além de algumas habilidades intimidantes no campo de futebol. Se ele não tivesse machucado o joelho no último ano de faculdade, na Universidade do Havaí, poderia ter chegado à NFL. O mastodonte pertencia à realeza havaiana, apesar de não ter habilidade atlética nenhuma. Eu sempre torci pelos Rainbow Warriors. Sim, esse é o nome real do time adotado pela nossa alma mater compartilhada, muito antes de arco-íris se tornarem moda. Embora eu tenha decidido que continuar na faculdade não era para mim, tinha alguma lealdade ao lugar onde passei 4 anos aprendendo o que eu não queria fazer em seguida. Fiquei um pouco chocado, um mastodonte. Não consigo acreditar que o solteirão mais cobiçado do Havaí tenha vindo até mim. Meu nome é Ryan. A propósito, Ryan Novak. Ele me deu um tapinha amigável nas costas, quase deslocando meu ombro. Bem, Ryan, não vou ser solteiro por muito tempo. Por alguma razão, uma mulher aceitou minha oferta de se casar com minha cara feia. Minha irmã é a mais atraente da família. Isso não era grande coisa. Eu dei a ele meu preço, que era com desconto por apreciação ao homem. Pedi uma foto autografada dele. Minhas aulas de marketing não foram desperdiçadas. 2 semanas depois, realmente conheci Linda quando ela veio buscar o computador restaurado de Dom, pois ele estava fazendo propaganda local ou levando turistas em seu barco para um passeio com o mastodonte. Fiquei impressionado. Ela tinha os mesmos cachos em seu cabelo castanho comprido que seu irmão. O nariz dela não era tão proeminente e ela era alguns centímetros mais baixa. Na verdade, ela tinha muitas das mesmas características em um pacote muito mais atraente e pequeno que também incluía seios e covinhas. Ela não era deslumbrante, mas definitivamente era atraente e tinha uma sexualidade óbvia. Começamos a namorar e foi assim que conheci a melhor amiga dela, a esposa de Dom, Candice. Candace e Linda cresceram juntas desde a escola primária.
Candice estava apaixonada por Dom desde que atingiu a puberdade e eventualmente Candice se tornou uma mulher e Dom percebeu a amiga da irmã e começou a cortejá-la ou algo assim. Essa é a versão açucarada que me contaram. Candice se transformou em uma gata. Ela é uma daquelas mulheres havaianas que você vê nos anúncios turísticos, uma mistura de asiática e nativa da ilha, com sei lá o que mais de atrativo misturado. Eu não tinha dúvidas de que ela tinha colocado os olhos em Dom e ele estava indefeso para resistir. Todos os três compartilhavam memórias das quais eu não fazia parte, mas eventualmente me encaixei. A única coisa notável era que Candice nunca era chamada pelo apelido óbvio, Candy. Ela impediu todas as tentativas de usar o apelido. E uma noite, quando perguntei por quê, ela disse que Candy soava como uma stripper sem cérebro. Eu nunca quis que ninguém me visse dessa maneira. Dom e Candice se casaram e logo depois, Linda e eu também. Linda e eu tivemos 2 filhos, Dom estava com problemas de fertilidade e ele e Candice queriam ter filhos. Então eles adotaram 2, eles adotaram cada criança praticamente na mesma época em que Linda teve as nossas. A adoção leva tempo e foi como se estivéssemos todos em sintonia uns com os outros. Era ótimo fazer parte de um quarteto forte. Adorávamos estar juntos, todas as crianças brincavam juntas e estávamos envolvidos na vida uns dos outros quase diariamente. Naturalmente, algo tão perfeito não pode durar. Os deuses odeiam a felicidade eterna em nossas vidas. Fiz meu negócio crescer tanto que Linda não precisava mais trabalhar. Além de reparar e montar computadores, eu também restaurava antigos arcades e sistemas de jogos domésticos. A mudança aconteceu quando nossos filhos estavam velhos o bastante para irem para a escola. Linda queria trabalhar meio período, e eu não tinha problema com isso. Então por que não? Eu não queria que minha amada ficasse entediada. Ela conseguiu um emprego em uma empresa de cartão de crédito no centro de atendimento deles. Eram 4 horas por dia e ela sempre podia mandar as crianças para a escola e voltar antes de elas chegarem em casa. Eu estava feliz, ela estava feliz. Todos nós deveríamos estar no cartaz das famílias modelo. Foi Candice quem acidentalmente me revelou o fato de que Linda estava me traindo. Era um dia de trabalho típico quando Candice me ligou e disse: Ryan, eu realmente preciso que você conserte meu computador, é uma emergência. Preciso disso agora mesmo. A emergência foi que o laptop dela era uma porcaria que nem ligava. Candice era uma escritora em ascensão e suas histórias estavam apenas naquele laptop. Eu a assegurei que faria o meu melhor depois de dar uma palestra sobre a necessidade de fazer backup de seu trabalho em uma pendrive, e então eu investiguei mais a fundo. Não foi tão difícil restaurar os dados. Candice baixou algo que não devia, a curiosidade tomou conta e comecei a procurar o culpado. Descobri que era uma foto que Linda havia enviado. A foto mostrava um homem muito bonito sem camisa. Mais tarde descobri que o nome dele era Hunter Samson. Na mensagem que acompanhava a foto, Linda escreveu: "Esse é o meu chefe". A foto e o ponto de exclamação me levaram a investigar o e-mail de Candice e Linda. Sem entrar em muitos detalhes, o chefe de Linda enviou essa foto para ela e ela compartilhou com sua melhor amiga. Tenho que admitir que minha cunhada questionou Linda sobre o que tinha acontecido. O que ela tinha dito para seu chefe a ponto dele enviar uma foto mostrando seus magníficos abdominais. Ela foi implacável nessa troca de e-mails, quando Linda tentou ignorar essa situação, dizendo que era apenas uma foto dele surfando. Isso irritou Candice e ela disse explicitamente que Linda estava prestes a cruzar a linha. Linda recuou e concordou, dizendo que não encorajaria mais nada desse tipo. As coisas estavam indo bem, mas eu ainda suspeitava se realmente havia acabado depois que Candice confrontou Linda. Então, olhei no laptop de Linda, sabendo que ela sabia o que eu fazia para viver, sabia que ela tinha inteligência suficiente para apagar quaisquer e-mails comprometedores e esvaziar a lixeira, caso tenha enviado algo que não deveria ser notado. O que ela não tinha excluído eram suas mensagens enviadas. Aquela pasta foi uma revelação. Muitas de suas mensagens eram respostas a mensagens anteriores, então rapidamente formei uma boa ideia do que estava acontecendo. Linda enviou a ele uma foto de seus seios, embora não tenha enviado nada mais explícito, mesmo que Hunter tenha pedido. Ela disse a ele que enviaria uma foto quando ele enviasse uma foto de seu amigo.
Ele apenas disse que ela tinha que vê-lo pessoalmente, porque nenhuma foto poderia mostrar adequadamente. Depois disso, os e-mails subsequentes ficaram ainda piores. Sim, eles fizeram sexo depois disso e ambos exaltaram como foi bom toda vez que se encontraram e mal podiam esperar pelo próximo encontro. Fiz o que qualquer pessoa normal faria, vasculhando os e-mails privados de minha esposa e descobrindo o que descobri. Decidí encontrá-la pessoalmente naquela noite. Tinha que ser tratado com delicadeza, pois era quarta-feira e as crianças tinham escola no dia seguinte. Eu não queria que os vizinhos chamassem a polícia, pois as crianças tendem a lembrar de momentos assim. Então, quando cheguei em casa naquela noite, respondi quando ela disse: "Oi, querido, como foi seu dia?" "Vamos falar sobre isso mais tarde." Parecia que ela achava que eu estava preocupado com algo. Eu devo ter feito uma cara terrível, mas ela não me pressionou. Jantamos, colocamos as crianças na cama, caminhamos até o sofá e ela me olhou, dizendo: "O que está te incomodando? Espero que saiba que pode falar comigo sobre isso. Fico tão feliz que você se sinta confortável para expressar tudo. Pode ser difícil para um homem expressar abertamente seus sentimentos. Você realmente me fez sentir à vontade para que eu possa falar tudo agora." Coloquei minha mão sobre a dela. Linda parecia emocionada. "É claro que pode, querida, você é minha cúmplice." Ela apertou minha mão e eu apertei de volta, olhando diretamente nos olhos dela e dizendo que me incomodava muito o fato dela estar dormindo com o chefe. Então eu realmente gostaria de discutir como vamos lidar com o divórcio para que não machuque as crianças. Ela tirou a mão da minha como se fosse algo radioativo. Depois seu rosto ficou branco e ela fez um som como um animal morrendo. Saiu pela porta, entrou no carro e foi embora. Não foi exatamente como eu esperava. Tinha todo um discurso preparado e a partida dela o impediu. Foi uma ofensa pior do que trair, quero dizer, eu realmente ensaiei tantos comentários selecionados na minha cabeça. Só piorou. Agora eu tinha que preparar as crianças para a escola de manhã e isso não era comigo. Eu não tinha maneira de desabafar ou obter uma explicação. De repente eu era um pai solteiro com 2 crianças. Linda ficou em silêncio nos próximos 2 dias. Eu não tinha ideia de onde ela estava ou o que estava pensando. Ela simplesmente desapareceu. Explicar às crianças para onde ela foi era uma tática de adiamento até ouvir dela. Eu não sabia o que dizer para não traumatizá-los, então disse a eles o que eu achava que poderiam entender sem se preocupar. A mamãe está visitando a tia Candice e o tio Don. Como acabou se revelando, isso era verdade. Linda estava morando com sua melhor amiga e seu irmão. Descobri isso por telefone com Don, que me convidou para ir até sua casa falar com Linda sem as crianças. Eu amo o Don e a Candice, era claramente uma intervenção e a curiosidade me fez concordar, além do desejo de finalmente dar meu discurso. A intervenção aconteceu na casa de Don e Candice. Eles estavam sentados no sofá, como um casal amigável, e Linda e eu estávamos sentados em cadeiras confortáveis, de frente para o sofá. Olhando para trás, percebi que era um bom arranjo. Não parecia que Don e Candice estavam tomando partido, mas sim que estávamos ambos sendo julgados. Don começou a conversa dizendo: "Ryan, eu te amo. Você foi um marido maravilhoso para minha irmã e sempre te adorarei por isso. No entanto, eu sei que minha irmã te machucou. Eu também sofri com isso, irmão. Quero que você saiba que sofro por ambos." Minhas unhas cravaram nas braçadeiras da cadeira cara em que eu estava sentado quando respondi: "Fico feliz que você sinta minha dor. Fico feliz que você possa se colocar no meu lugar. Quero que Hunter sinta minha dor também. Quero que ele compartilhe dessa dor, porque ele teve um papel importante nisso tudo. Eu gostaria que ele sentisse essa dor em todo o corpo, porque é assim que eu me sinto agora." "Espero que você não esteja pensando em violência física", interrompeu Candice. "Só um pouquinho. Quero bater nele com um taco de cricket." "Por que não com um taco de beisebol?" perguntou Candice com um leve sorriso. "Porque eu não quero ir para a cadeia por agressão e acho que um taco de cricket provavelmente causaria menos lesões. Eu também gosto de ver aquele bastão plano batendo no traseiro dele. Eu quero que o corpo dele doa tanto que doa para vestir ou tirar suas roupas. Isso é impraticável por 2 motivos. Vivemos em uma ilha onde ninguém joga cricket,
Então onde você vai encontrar um bastão de cricket? Dom estava certo. A segunda razão é que a violência nunca resolve nada. Eu discordo. Ela acabou com o fascismo na Europa. Você não pode comparar Hunter com um nazista. Bem, você está certo. Não há comparação. O nazista nunca fez sexo com minha esposa. Eu sei que a pior coisa para você é a mentira e a decepção. Essa quebra de confiança será difícil de desfazer. Fiquei em silêncio por alguns segundos e todos olharam para mim esperando ver como eu reagiria ao seu oferecimento. Isso não é realmente o pior disso. A pior parte é que você fez sexo com outra pessoa que não sou eu. Linda tentou manter o que ela pensava ser uma chance de eu aceitar sua confissão sincera e arrependida. Eu só fiz sexo com ele 7 vezes. Assenti aliviado. Graças a Deus, apenas 7 vezes e não um número imperdoável. Já que todos parecem ser especialistas no assunto, qual seria exatamente aquele número? Olhei para todos na sala e ninguém respondeu a pergunta. Eu não esperava que alguém respondesse, já que a pergunta era retórica. Dom fez o possível para evitar a resposta. 1 vez, 2 vezes, 100 vezes, isso não é o mais importante. O importante é que Linda quer restaurar o casamento de vocês e está incrivelmente arrependida. Candice o apoiou antes mesmo de um segundo ter passado. Você tem certeza de que o problema que você está enfrentando não é seu ego? Nem precisei pensar em como responder isso. Posso responder isso com certeza. Candice. Claro que é meu ego. Eu simplesmente não consigo acreditar que todos vocês aqui estão tentando minimizá-lo. Dom disse, me ouça, irmão. Seu ego é algo que você pode controlar. Ninguém está tentando minimizá-lo. Você pode fortalecer-se derrotando seu ego. Por que deixar isso atrapalhar o verdadeiro amor? Veja por esse lado, o perdão é um presente que você dá não apenas para outra pessoa, mas para si mesmo. Parecia que eu estava na zona do crepúsculo ou em Los Angeles. Então, se eu tivesse um caso com uma mulher 7 vezes em 3 meses, você me perdoaria? Oh sim, sim e sim. Eu não gostaria, é a pior coisa que posso imaginar, mas eu te aceitaria de volta. Vou provar para você, tenha um caso, saia comigo. Eu mereço isso. Quero que você tenha um caso, por favor, faça isso se isso vai nos ajudar a ficar juntos. Pode ser com qualquer pessoa. Eu concordei que ela estava dizendo a coisa certa. Eu perguntei, Linda, por que você fez isso? Eu não tinha maneira de desabafar ou obter uma explicação. De repente eu era um pai solteiro com 2 crianças. Linda ficou em silêncio nos próximos 2 dias. Eu não tinha ideia de onde ela estava ou o que estava pensando. Ela simplesmente desapareceu. Explicar às crianças para onde ela foi era uma tática de adiamento até ouvir dela. Eu não sabia o que dizer para não traumatizá-los, então disse a eles o que eu achava que poderiam entender sem se preocupar. A mamãe está visitando a tia Candice e o tio Dom. Como acabou se revelando, isso era verdade. Linda estava morando com sua melhor amiga e seu irmão. Descobri isso por telefone com Dom, que me convidou para ir até sua casa falar com Linda sem as crianças. Eu amo o Dom e a Candice, era claramente uma intervenção e a curiosidade me fez concordar, além do desejo de finalmente dar meu discurso. A intervenção aconteceu na casa de Dom e Candice. Eles estavam sentados no sofá, como um casal amigável, e Linda e eu estávamos sentados em cadeiras confortáveis, de frente para o sofá. Olhando para trás, percebi que era um bom arranjo, não parecia que Dom e Candice estavam tomando partido, mas sim que estávamos ambos sendo julgados. Dom começou a conversa dizendo, Ryan, eu te amo. Você foi um marido maravilhoso para minha irmã e sempre te adorarei por isso. No entanto, eu sei que minha irmã te machucou, eu também sofri com isso, irmão. Quero que você saiba que sofro por ambos. Minhas unhas cravaram nas braçadeiras da cadeira cara em que eu estava sentado quando respondi. Fico feliz que você sinta minha dor. Fico feliz que você possa se colocar no meu lugar. Quero que Hunter sinta minha dor também. Quero que ele compartilhe dessa dor, porque ele teve um papel importante nisso tudo. Eu gostaria que ele sentisse essa dor em todo o corpo, porque é assim que eu me sinto agora. Espero que você não esteja pensando em violência física, interrompeu Candice. Só um pouquinho.
Quero bater nele com um taco de cricket. Por que não com um taco de beisebol? Perguntou Candice com um leve sorriso. Porque eu não quero ir para a cadeia por agressão e acho que um taco de cricket provavelmente causaria menos lesões. Eu também gosto de ver aquele bastão plano batendo no traseiro dele. Eu quero que o corpo dele doa tanto que doa para vestir ou tirar suas roupas. Isso é impraticável por 2 motivos. Vivemos em uma ilha onde ninguém joga cricket, então onde você vai encontrar um bastão de cricket? Dom estava certo. A segunda razão é que a violência nunca resolve nada. Eu discordo, ela acabou com o fascismo na Europa. Você não pode comparar Hunter com um nazista. Bem, você está certo, não há comparação. O nazista nunca fez sexo com minha esposa. Eu sei que a pior coisa para você é a mentira e a decepção. Essa quebra de confiança será difícil de desfazer. Fiquei em silêncio por alguns segundos e todos olharam para mim esperando ver como eu reagiria ao seu oferecimento. Isso não é realmente o pior disso. A pior parte é que você fez sexo com outra pessoa que não sou eu. Linda tentou manter o que ela pensava ser uma chance de eu aceitar sua confissão sincera e arrependida. Eu só fiz sexo com ele 7 vezes. Eut assenti Aliviado. Graças a Deus, apenas 7 vezes e não um número imperdoável. Já que todos parecem ser especialistas no assunto, qual seria exatamente aquele número? Olhei para todos na sala e ninguém respondeu a pergunta. Eu não esperava que alguém respondesse, já que a pergunta era retórica. Dom fez o possível para evitar a resposta. 1 vez, 2 vezes, 100 vezes, isso não é o mais importante. O importante é que Linda quer restaurar o casamento de vocês e está incrivelmente arrependida. Candice o apoiou antes mesmo de um segundo ter passado. Você tem certeza de que o problema que você está enfrentando não é seu ego? Nem precisei pensar em como responder isso. Posso responder isso com certeza. Candice. Claro que é meu ego. Eu simplesmente não consigo acreditar que todos vocês aqui estão tentando minimizá-lo. Dom disse, me ouça, irmão. Seu ego é algo que você pode controlar. Ninguém está tentando minimizá-lo. Você pode fortalecer-se derrotando seu ego. Por que deixar isso atrapalhar o verdadeiro amor? Veja por esse lado, o perdão é um presente que você dá não apenas para outra pessoa, mas para si mesmo. Parecia que eu estava na zona do crepúsculo ou em Los Angeles. Então, se eu tivesse um caso com uma mulher 7 vezes em 3 meses, você me perdoaria? Oh sim, sim e sim. Eu não gostaria, é a pior coisa que posso imaginar, mas eu te aceitaria de volta. Vou provar para você, tenha um caso, saia comigo. Eu mereço isso. Quero que você tenha um caso, por favor, faça isso se isso vai nos ajudar a ficar juntos. Pode ser com qualquer pessoa. Eu concordei que ela estava dizendo a coisa certa. Eu perguntei, Linda, por que você fez isso? Não tem nada a ver com você, Ryan. Quando Candice e eu estávamos namorando como casal, ela sempre tinha uma amiga atraente, e eu sempre tinha uma amiga menos atraente. Nunca consegui o bonitão. Esta foi a única vez que um cara bonito se interessou por mim. Não melhorou meu humor, eu sei que não sou bonito. O que me surpreendeu foi que Candice ficou mais brava do que eu. Você está realmente me culpando por isso? Eu estava com medo de que Candice franzisse o rosto, mas Dom segurou sua esposa. Linda levantou-se da cadeira e disse, eu estava apenas com ciúmes, por favor, não pense que eu te culpo. Você é minha irmã, isso era minha insegurança. Eu não quero perder nossa amizade. Candice parou de se afastar do abraço de Dom e disse, sempre fomos e sempre seremos irmãs. Sinto muito que você não tenha conseguido os homens bonitos que você merece, embora nenhum homem bonito se compare ao meu Dom. Gostaria que você tivesse aprendido desde o início que a aparência não é a coisa mais importante. Senti que a conversa de alguma forma tinha escapado de mim, e naquele momento, eu estava mais preocupado comigo mesmo do que com qualquer outra coisa. Tentei colocar as coisas nos trilhos novamente. Candice, eu sei que você ama sua melhor amiga e diz que também sou uma boa amiga. Se eu traísse a Linda, você seria tão perdoável? Você a convenceria a voltar para mim? Candice, de alguma forma, se afastou do momento emocional e disse, olhe,
ela conseguiu compartilhar a vida dela. O que ela fez não tinha nada a ver com você. Ela estava vivendo duas vidas diferentes. Eu disse: isso parece total bobagem. Eu sei que é difícil para os homens entenderem, Candice disse, mas todas as mulheres são capazes disso, em algum grau. Isso também foi inesperado. Eu me virei para Dom e perguntei: se Candice te traísse por 3 meses, você a perdoaria? Dom olhou para mim ressentido. Essa é uma pergunta ridícula. Candice não é uma mulher suja que trairia o marido e abriria as pernas para algum homem e arriscaria seu casamento. Linda começou a chorar com um gemido. Dom correu para um obstáculo e recuou. O que eu quis dizer é que todos nós podemos ser tentados, até mesmo Candice. Ela sempre vai superar a tentação, mas se ela não superar, eu vou perdoá-la mesmo que ela ceda à tentação 7 vezes. 1 vez, 2 vezes, 100 vezes. Isso não é o ponto. É sobre lidar com seu ego masculino. Bem, meu amor por Candice é mais forte que isso. Isso soou como baboseira para mim, então eu perguntei para sua esposa Candice: se você traísse o Dom, que eu sei que você ama, você esperaria que ele te perdoasse? Não consigo acreditar que você está me perguntando isso. Eu não sou uma piranha. Linda gritou e se encolheu em posição fetal. Candice correu e a abraçou. Não, você não é linda. Você não é uma piranha só porque fez sexo com outro homem além do seu marido. Linda gritou ainda mais alto e começou a se bater no rosto. Dom e Candice estavam segurando as mãos de Linda. Eu tentei novamente convocar a voz da razão para a sala depois que Linda se segurou para não se atacar. Eu olhei para Candace. Então vamos ver se eu entendi isso certo. Linda quer que eu tenha um caso. Dom diz que vai te perdoar por ter um caso. Você diz que está tudo bem alguém querer sexo com uma pessoa atraente. Eu entendi certo. Sim, Dom respondeu. Todos nós te dizemos isso. Candice, você também me disse que eu deveria amar Linda tanto quanto você porque eu sou aquele que a casou. Sim, Ryan, você a casou. Para o melhor ou para o pior, Dom e eu mostramos mais preocupação com seu bem-estar do que você ela. É obviamente atraente. Bem, eu disse, vocês todos me deram muito que pensar. Parecia um bom momento para me desculpar e resolver. Eu gostava de Dom, eu gostava de Candice e eu gostava muito de Linda. Cortá-los todos da minha vida seria doloroso. Porém aquela noite virou um circo e não do jeito bom. Eu saí naquela noite sentindo que tinha arruinado o relacionamento próximo deles. Mas nenhum deles realmente se importava comigo. Eu fui para casa e fiquei olhando para o teto por horas, refletindo em torno das 3 horas da manhã. Uma epifania me atingiu. Eu realmente dormi por 2 horas depois de pensar nisso várias vezes. Acordei com a campainha tocando depois de beber minha primeira xícara de café. Sim, eu acordo depois da minha primeira xícara de café, eu não lembro como. Mas de alguma forma consegui levar as crianças para a escola. Não tenho certeza se alimentei elas. Deve ter sido a Candice. Eu a convidei para entrar. Mas estava cauteloso. A noite anterior havia sido uma bagunça maldita. Eu peguei uma segunda xícara de café e servi uma para ela. Sinto muito pelo show de merda de ontem à noite, disse Candice. Quase cuspi o café quando ela repetiu meus pensamentos depois de alguns segundos. Eu disse que decidi que você está certa. Você se preocupa mais com o bem-estar dela do que eu. Então eu tenho uma solução. Eu estou contente que você tenha cedido. Eu pausei para dar um efeito dramático. Você e eu vamos ter um caso. 7 encontros depois disso. Linda será completamente perdoada. O que sério o que? Linda disse, eu posso ter um caso se isso ajudar. Então eu vou acreditar nela. Dom disse que vai te perdoar se você trair ele. Então eu vou acreditar nele. Você disse que estava ansiosa para eu perdoar Linda. Então eu vou acreditar em você. Eu tenho que falar com Dom sobre isso antes de sequer pensar nisso. Isso arruinaria a situação. Linda manteve segredo. Mentiu e me manteve no escuro. Tem que ser o mesmo. Dom já disse que perdoará você. Então você não precisa consultar ele. Linda nunca me contou. Eu sou quem a pegou contando para ele quando terminar. Se for preciso inferno, eu quero que você conte a ele depois que acabar. Mas não antes. Ainda não será tão sorrateiro quanto o comportamento de Linda. Com certeza vou contar para Linda também. Como diabos eu vou conseguir ver Dom todos os dias e manter isso em segredo? Você tem que compartilhar sua vida. Já te ouvi dizer que todas as mulheres conseguem fazer melhor do que os homens. Eu não acho que consigo fazer isso. Há muita coisa para pensar. Por quê?
Você não simplesmente encontra outra pessoa bem, tenho quase certeza de que não vou encontrar a pessoa certa com quem tenho muita atração, provavelmente terei que contratar um acompanhante, isso não me deixa confortável, você tem um interesse envolvido e um corpo incrível. Então você é a minha opção, ela respondeu, vou ter que pensar nisso, é claro que isso significava não, eu não fiquei surpreso que Candice realmente não tenha querido dizer o que disse naquela noite, ela simplesmente não tentou toda aquela bobagem em si mesma, eu estava fazendo planos para o divórcio de repente. 2 dias depois, Candice mudou de ideia, eu decidi aceitar seu pedido, eu gostaria de dizer que era porque ela estava louca por mim. Mas a verdadeira razão era doméstica e talvez previsível, ela apareceu na minha casa em um frenesi sem nem bater. Apenas abrindo a porta e entrando, eu não aguento mais, ela está enlouquecendo Dom e eu. Ela está destruindo meu casamento, eu poderia ter dito algo sarcástico naquele momento. Mas quando as coisas estão indo bem, é melhor cuidar da sua própria vida, o que foi uma pena porque eu tinha algo a dizer. Candice concordou com todas as minhas condições. Sua única exigência era que eu realmente perdoasse completamente Linda. Se Candice cumprisse honestamente, eu não esperava que ela concordasse com tudo o que eu disse. Então hesitei por apenas um momento. Após uma breve pausa, segui em frente, absolutamente só estou fazendo isso porque ela é minha melhor amiga, você a quem eu não gosto muito agora, ela concordou. Embora fosse isso que realmente importava, começamos a discutir os detalhes. Vai parecer suspeito se você perdoar Linda imediatamente. Como vamos vender isso para Linda e Dom que você está aceitando Linda de volta? Eu tinha uma resposta para essa pergunta toda. Tudo o que eu precisava fazer era oferecer uma ajuda para Linda naquela tarde em que eu a liguei durante o meu intervalo para o almoço. Linda, eu preciso que você relate o seu relacionamento com o Hunter para recursos humanos. Relate o que eu não posso alegar que foi assédio sexual. Eu não vou mentir, não estou te pedindo para fazer isso, minha querida. Não estou te pedindo para fazer nada antiético que afete a sua consciência. No entanto, lendo o manual do funcionário, eu descobri que há uma política contra a comunicação entre um supervisor e um subordinado. Você sabe, uma das medidas para prevenir a possibilidade de assédio sexual. Você trabalha em uma boa empresa, então apenas relate o relacionamento. Ela relatou e descobriu-se que o Hunter era casado com uma mulher muito rica e com acordo pré-nupcial. É um presente quando o seu inimigo coloca a própria cabeça na forca e tudo o que você precisa fazer é derrubar a cadeira debaixo de seus pés. Vamos dizer apenas que o Hunter se meteu em problemas e saiu do Havaí. Então nunca mais foi visto depois que a Linda fez isso. Eu a recebi de volta em casa e a cumprimentei com beijos e nós fizemos amor apaixonadamente naquela noite. A Linda e eu estávamos juntos novamente, embora de forma condicional. Eu não tinha deixado de lado minhas reservas. A Linda podia sentir isso. Fizemos amor e agimos como uma família, mas ela sabia que eu ainda não tinha perdoado completamente. Ela sabia que ainda existia uma barreira. Ela estava certa. Essa barreira só cairia quando a Candace tomasse uma decisão. A Candace não recuou quando eu concordei com nosso primeiro encontro. Eu decidi que seria espetacular. Reservei um quarto no Hotel Four Seasons com uma cama king size. Coloquei pétalas de rosa na cama levemente arrumada. Acendi velas e me certifiquei de que elas não acionariam o alarme de fumaça porque eu o desliguei. A garrafa de champanhe e o vaso de morangos, ela vai ver quando entrar. Seria um caso ilícito. Eu interpretaria o papel de amante até o fim. Eu queria que ela estivesse ciente disso. Então era justo que eu também estivesse ciente. Acabou sendo fácil para mim, eu estava ansioso por isso e mesmo que parte de mim sentisse que a Candace poderia desistir a qualquer momento, eu não seria o responsável por cortar o clima dela. Eu faria a minha parte e confiaria que ela faria a dela. Se não, voltaríamos ao ponto de partida. A Candace atrapalhou meus planos. Ela apareceu usando um casaco comprido que era muito inadequado para o clima e carregando o que poderia muito bem ser uma mala de viagem. Ryan, o que é esse champanhe de morango? Isso não vai funcionar. Por quê? Eu já tenho o amante mais romântico, maravilhoso e melhor em casa. Então não quero nem que você sonhe em ser o melhor amante. Tire essas pétalas de rosa da cama. Também não como morangos. Me dê alguns minutos no banheiro. Isso significa que você está desistindo? Não, apenas significa que vamos fazer sexo, não fazer amor. Não quero ver uma única pétala rosa na cama quando eu sair do banheiro. Carregando sua bolsa, ela bateu a porta com força.
A mulher que saiu do banheiro estava vestida com um sutiã preto um tamanho menor e calcinhas pretas que pareciam ter sido pintadas nela. O batom recém-aplicado era de um tom vermelho que acho que era chamado Me Leve. Então, se funcionar, sou Candy, você não faz amor comigo, não me chama de Candace, sou Candy, não sou sua amante toda vez que nos encontramos. Sou Candy e estou aqui para dormir com você, esse é o meu plano completo. Eu estava totalmente atento. Me chame de Candace apenas uma vez e acabou até o fim. De agora em diante, eu sou Candy. Você tem algum problema com isso? ¿Para quê? Eu a agarrei e nossas línguas estavam dançando rapidamente. Isso não era nada do que eu tinha imaginado ou planejado. Era muito melhor. A Candace, ou era Candy, me levou até a cama. Me empurrou e simplesmente tirou minhas calças. Eu pensei que fosse morrer depois disso. Nossa conversa na hora de dormir foi um pouco incomum. Eu estava em um estado de confusão pós-orgasmo e ela estava falando enquanto eu ouvia. Naquele momento, eu estava muito receptivo a tudo o que ela tinha a dizer. Aqui está como funciona. Você não faz sexo com a Candace, você dorme com a Candy. Você erra uma vez e eu não posso lidar com isso. Não diga nada, apenas vá de acordo com isso. Está bem. Em retrospecto, acredito que possa ter sido uma técnica da CIA, embora também possa ter sido apenas os hormônios. Il concordait. Ótimo, agora a Candy quer transar. Então é melhor você não me desapontar. Os próximos encontros foram uma variação do primeiro. Nós transávamos. Ela me deixava excitado novamente e então nós transávamos de novo. Acima de tudo, ela gostava da posição de 4 e também gostava de falar obscenidades. Quando ela falava assim, eu não conseguia dizer se ela me odiava ou se gostava, eu pensava que era um pouco dos dois, porque aumentava a intensidade a cada encontro subsequente. Organizar esses encontros se tornou cada vez mais difícil, trair era muito mais complicado do que eu imaginava. Grande parte dessa dificuldade se devia ao fato de que a Linda me ligava sempre que tinha uma chance. Ela teve que me informar onde estava e que não estava me traindo. Isso tornava muito mais difícil para mim traí-la. Eu também assumi que Candice tinha dificuldade em esconder isso de Dawn, mas nunca conversamos sobre isso. Quando nos reuníamos, era uma maratona de sexo como minha aventura com Candy continuava. Para minha surpresa, eu quase perdi completamente minha animosidade em relação a Linda. Cada encontro infrequente de sexo quente com a melhor amiga de Linda me fez apreciar fazer amor com minha esposa ainda mais. Cada encontro ilícito de sexo com Candy me tornava mais e mais confortável com Linda. Estávamos voltando ao ponto em que estávamos antes. Eu apreciava o sexo insaciável com Candy, mas também me fazia apreciar a conexão carinhosa com Linda. Eu me perguntava se ela se sentia da mesma maneira quando estava equilibrando seu sexo com Hunter enquanto ainda me amava. Os únicos momentos estranhos no início eram quando os 4 estavam juntos. Dawn ou Linda faziam comentários perfeitamente inocentes, mas ao mesmo tempo faziam meu cérebro dizer não olhe para Candice. Por exemplo, Dawn disse uma vez, admiro você, Ryan. Sei que foi difícil para você. Você não escolheu o caminho mais fácil, poderia ter contratado uma prostituta atraente como vingança, mas não o fez. Você se propôs a compensar Linda e ela aceitou. Parabéns para você, irmão. Enquanto eu pensava, por que Dawn acha que não mereço mais do que uma prostituta? A razão interveio e então não ouse fazer contato visual com Candice. Então eu disse, obrigado, mano. Candice parecia completamente à vontade. Tenho que admitir que havia algo sobre as mulheres sendo melhores em compartimentalizar suas vidas. Eu, por outro lado, tinha dificuldade com conversas com conotações sexuais enquanto nossos filhos brincavam e os adultos bebiam vinho. Linda olhou para Dawn e Candice e disse, vocês nos ajudaram, eu e Ryan, a ficarmos juntos novamente. Em seguida, ela me beijou. Depois que terminamos o beijo, tudo o que eu podia pensar era não olhe para Candice. Isso era relativamente fácil, já que Candice também evitava encontrar meus olhos nessas situações. Candice e Candy pareciam pessoas completamente diferentes. Candy me enviava mensagens à medida que nos aproximávamos de conhecer. E sim, era Candy, não Candice.
Eu me preocupava que eu pudesse estar contribuindo para o transtorno de personalidades múltiplas, mas afastei o pensamento porque precisava salvar o casamento. Candy estava me enviando fotos dela em roupas sedutoras. Sim, eu já a tinha visto nua antes, mas aquelas fotos me excitavam. Eu realmente Candy para provar meu ponto a Dom e Linda. Eu também a tinha porque ela era bonita. Eu não tinha ideia se meu relacionamento com ele sobreviveria no final, mas esperava que sim. Sou um idealista de merda. Candy cumpriu mais do que prometeu. A exceção foi a última noite. Tivemos mais tempo do que o habitual, já que não precisávamos nos preocupar em sermos pegos. Depois daquela noite, Candy se deixou claro que iria contar tudo para Dom. Saímos com um último isso é a coisa mais próxima do que posso dizer. Meus ouvidos foram esmagados pela pressão de seus quadris esmagando minha cabeça. Então ela rolou para trás e por alguns momentos apenas ficou lá tremendo com todo o corpo. Eu também estava tremendo um pouco e meus ouvidos estavam zumbindo por causa da forma como ela tinha minha cabeça presa em um visco. Ficamos em silêncio por alguns minutos, talvez uma hora. Como você está se sentindo? Candy quebrou o silêncio. Acho que acabei de morrer. Talvez devêssemos terminar em alta e não ir para a rodada 2. Ela realmente riu antes de dizer com sua voz mais infantil. Eu realmente estava esperando que os rumores sobre você ser preguiçoso não fossem verdadeiros. Tive mais 2 orgasmos depois disso e não faço ideia de quantos ela teve. Fomos tão barulhentos e expressivos que fiquei surpreso que o outro casal que estava dormindo naquele motel barato não nos denunciasse, pois estávamos interferindo no sexo deles. Nós realmente terminamos com uma explosão e mais do que algumas lágrimas depois do nosso último sexo frenético. Eu tomei banho primeiro e consegui recuperar minha calma em grande parte. Foi embora Candy e quando a porta do banheiro foi aberta novamente, Candy tinha ido embora para sempre. Candy se emergiu do banheiro em seu traje modesto usual, sua postura já dizia tudo. Estábamos acabados. É bom permitir que você se delicie com um doce Candy de vez em quando, mas uma dieta doce constante irá matá-lo. Candy se saiu antes de mim, não houve beijo de despedida, apenas uma discussão sobre o que faríamos a seguir. Ela iria contar tudo para Dom hoje à noite e depois nós contaríamos tudo para Linda. Afinal, era um assunto de família. Candy se contaria para Dom e então todos nós nos encontraríamos na minha casa. Eu disse a Linda que Dom e Candy se viriam depois que as crianças estivessem na cama. Era hora de colocar tudo na mesa. Dom teve um imprevisto, então ele ficaria atrasado. Então eram apenas eu, Candice e Linda. Eu fui o primeiro a falar. Linda, estou totalmente pronto para te perdoar. Na verdade, já te perdoei. Mas antes de aceitar, acho que Candice deveria falar primeiro. Linda ficou agitada ao me ouvir dizer isso, então olhou questionadoramente para Candice. Eu dormi com Ryan. Linda imediatamente abraçou Candice. Obrigada, obrigada, obrigada. Oh meu Deus, você realmente é minha irmã. Candice a abraçou de volta e disse que era a única saída. Eu te amo. Você é você, Linda disse apaixonadamente. Agora não preciso mais me preocupar se Ryan ficou doente ou se alguém engravidou. Obrigada. Não foi como eu esperava. Achei que a mistura seria completa merda. Não acreditava que alguém estava sendo sincero no que estava dizendo. Acontece que eu estava errado, pelo menos em relação às mulheres. Quando estou errado, admito, não importa o quão doloroso seja. Eu me juntei a eles em um abraço grupal. Olhei para Linda e disse que tudo está verdadeiramente perdoado. Quero passar o resto da minha vida com você. Ela pulou em cima de mim e me beijou. Obrigada, meu amor. Você nunca vai se arrepender. Bem, acho que todos aprendemos algumas lições valiosas aqui no final. No final, tive que acalmá-la. Olhei para Candice e disse que ela me mostrou muito e quero me desculpar com você. Eu te envergonhei e você me mostrou o verdadeiro significado do amor. Eu estava errado em te pedir para fazer isso. Você me tornou uma pessoa melhor ao me mostrar o que é o verdadeiro amor. Candice me abraçou apertado e me beijou nos lábios, não como ela vinha fazendo ultimamente. Fiz isso por vocês dois. Vocês pertencem um ao outro. A campanha Toku. Assumi que era Dawn.
Eut attendant. Conforme me aproximava da porta, percebi que tinha muito a dizer. Aprendi muito sobre mim mesmo e sobre as pessoas próximas a mim. Lágrimas inundaram meus olhos ao perceber que as pessoas ao meu redor eram muito mais altruístas do que eu. Tentei apontar como as pessoas ao meu redor eram hipócritas e descobri que não eram. Era realmente tudo sobre o meu ego masculino. Tive que pedir desculpas a todos, mas especialmente a Dom. As mulheres lá fora estão chorando por todos os lugares para te falar a verdade. Sinto vontade de chorar também. Aprendi muitas coisas sobre mim mesmo e nem todas são boas. Também aprendi algumas coisas sobre mim mesmo. Acho que todos podemos ter entendido errado essa coisa de ego masculino. Descartei a ideia muito facilmente. Dom tinha um tom rouco e um olhar estranho no rosto. Demorei um pouco para perceber, pois era um sentimento que nunca tinha visto em Dawn antes e então me bateu. Uma raiva mal contida. Foi isso. Nesse momento, tive duas perguntas. Onde ele encontrou um taco de cricket tão rápido e eu teria meio segundo de vantagem para chegar até a porta dos fundos antes de um mastodonte enfurecido com dor no joelho me alcançar? Decidi que a resposta para a primeira pergunta poderia esperar. Então corri pela casa em direção à porta dos fundos. O que você pensa sobre tudo isso? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E obrigado por nos acompanhar hoje. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e apertar o sino de notificações para não perder o próximo vídeo. Até mais!